Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hugo, eu tenho 29 anos e eu trabalho com TI. Eu sempre tive um problema com o inglês, né? Eu nunca estudei desde pequeno e tudo mais, e eu comecei a ter contato com o inglês depois que eu saí da escola, tipo, depois do ensino médio, que eu falei, eu vou começar a aprender. E aí, indo e vindo, eu comecei a aprender vocabulário, e assistindo filmes, assistindo série, fui aprendendo aos poucos. Até que nesse ano eu decidi, não, eu preciso aprender direito e eu vou ficar fluente em inglês. Porque eu já estava num nível já bom, porque eram coisa de uns 8 anos estudando mais ou menos. Então eu falei, estou num nível bom, eu vou aprender inglês de verdade agora. Eu sempre estudei por mim, nunca estudei numa escola. Teve um tempo que eu estudei com um professor particular, mas a maioria do tempo foi por mim mesmo. Assistindo filme, assistindo série, lendo textos. Eu gosto bastante de conteúdo internacional, então eu leio bastante. Então, na verdade, eu percebi que eu precisava praticar, porque eu entendia bastante, meu listening é bom, só que eu não conseguia manter uma conversação, não conseguia criar umas frases. Eu falei, não, então agora eu preciso praticar. E foi aí que eu busquei um curso, uma plataforma online que ia ser mais fácil para mim, para poder praticar todos os dias. E é o que eu estou fazendo desde então. Eu fiz bastante pesquisa, né? Eu percebi que na Fluency Pass eu poderia estudar todos os dias, pagando o mesmo preço. E também eu queria fazer com professores brasileiros, porque a minha dificuldade de criar frases, se eu tivesse alguma dúvida, eu não teria como perguntar para um professor americano. Sim, evolui bem. Inclusive, eu me inscrevi em um curso estrangeiro, onde eu fiz uma entrevista e passei na entrevista, eu vou começar a fazer o treinamento lá. Então, uma coisa que eu gosto bastante, que os professores são bem pacientes, né? Então, lá no começo, quando eu comecei a conversar, perguntava bastante. Eles explicam bem, são bem pacientes. Eu tenho uma liberdade para poder falar e tenho liberdade para poder errar também, porque eu sei que errando eu começo a aprender, né? Então, eu tenho a liberdade para poder errar, eu vou ser corrigido e vou aprendendo cada vez mais. Porque eu faço todos os dias, né? Minha intenção era estudar inglês todos os dias. Um dia ou outro eu falho, mas assim, a maioria das vezes é todos os dias. Eu gosto bastante, que eu ouço várias opiniões, são vocabulários diferentes. Eu aprendo uma palavra por dia, por exemplo. Eu recomendo bastante, porque eu vi minha evolução. Então, assim, se você se dedicar, se você tem a oportunidade de estudar todos os dias, igual eu faço, a sua evolução vai ser extremamente boa. E várias aulas perguntam em português mesmo, como é que eu falo alguma coisa, e o professor me diz. Quando ele me diz, eu falo, nossa, eu conheço essa palavra. Então é realmente a falta de prática mesmo. Por isso que eu contratei a Fluency Pass. Precisava de prática para poder evoluir meu inglês. Porque o vocabulário e o entendimento, a gente consegue aprender sozinho. Você já travou ao falar inglês ou já sentiu que o seu nível de inglês não é suficiente para aquela vaga dos sonhos? Não precisa mais ser assim. A Fluency Pass está com você independente do seu momento. Com o ciclo da fluência, você pode estudar inglês, ter aulas de conversação e até fazer um intercâmbio no final. Não é demais? Acesse agora fluencypass.com e invista no seu futuro.